Tá vendo? Simplesmente passa por cima. E é por isso que pensei que essa mensagem esta manhã seria apropriada para lançar um fundamento sobre a simplicidade de Deus. Veja, como Deus se oculta em simplicidade. Somente pense, eles podem romper átomos e fazer tudo mais, todavia, quando se trata de criar vida, nem mesmo consegue dizer de onde ela vem. Uma simples folha de grama e Deus está escondido nela. Eles podem lançar um foguete à lua, mandar um radar para lá, ou seja o que for, e ainda assim não consegue explicar a vida numa folha de grama. Isso mesmo, está vendo? É porque não se pode explicar, é tão simples que deixam passar por alto. Agora, note, Moisés, no dia em que Deus ia libertar os filhos de Israel, conforme a sua palavra, o que ele fez? Ele olhou uma família simples. Não temos registro deles. Veja, apenas um filho de Levi, é tudo que sabemos. E assim, e sua esposa. Apenas um comum, provavelmente um amassador de barro, como o mundo pensaria, lá fazendo tijolo para o inimigo. Ele era apenas um escravo comum em Israel. Mas Deus escolheu aquela família para gerar o libertador. Apenas uma família judia comum. Ele nunca foi e tomou a realeza e a celebridade ou algo assim, nem mesmo tomou um sacerdote. Ele tomou uma família comum, usual. Está vendo? Simplicidade. Note o que ele fez então. Ele produziu uma criança, um simples ser humano. Ele nunca... Ele podia ter ordenado o sol, se quisesse, para libertá-los. Ele podia ter ordenado ao vento para libertá-los. Ele podia ter ordenado a um anjo para libertá-los. Oh, aleluia! Deus pode fazer tudo o que Ele queira. Bem, como sabe disso, irmão Brana? Deus não muda seu programa. É por isso que sabemos que nesse dia isso tem que ser simples. Está vendo? Agora Ele sempre trabalha em simplicidade. Mas Deus, no princípio, que podia ter feito o sol pregar o Evangelho, ou os ventos pregarem o Evangelho, ou um anjo pregar o Evangelho, mas Ele ordenou homens para esse propósito. E Ele nunca muda isso. Ele nunca ordenou denominações, Ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens a pregar o Evangelho, não o maquinário, dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem. E quando ele trouxe libertação para o povo lá, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num bando de escravos. Oh, que coisa, que Deus Ele é, revelando-se em simplicidade. Agora notem. E Ele fez que ele fosse treinado em sabedoria mundana, de modo que ele pudesse falhar e mostrar que não é por meio de sabedoria que chegaremos a ser libertos. É por ter fé que somos libertos. É por fé que somos libertos. Ele o deixou ir adquirir tal instrução que podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era tão inteligente. Deus estava com aquela família simples que não sabia, talvez, nem assinar o próprio nome. E Moisés foi instruído ao nível mais elevado, com tão grande cultura, que podia ensinar sabedoria aos professores. Ele podia ensinar aos gênios. Sim, e Deus deixou ficar daquele jeito, de modo que pudesse mostrar-se em humildade para mostrar que sabedoria não tem nada a ver com isso. E Moisés falhou miseravelmente em sua genialidade e o deixou ficar daquele jeito para seu propósito, de modo que ele falhasse. Ele falhou e caiu, assim para mostrar não por força nem por violência, mas não pela sabedoria do Egito, não pela sabedoria de nossas escolas, pela força de nossos seminários, mas não pela quantidade de nossas organizações, não pela força de nosso ensino escolar, mas pelo meu Espírito, diz Deus. Sua sabedoria estava definhada, e nas últimas, quando ele encontrou Deus na sarça ardente lá e tirou os sapatos e se rebaixou em humildade, e esqueceu tudo acerca de sua sabedoria. Deus trazendo libertação.
Teve de treiná-lo em sabedoria para deixá-lo cair, para mostrar que você não pode se estribar sobre o braço do seu próprio entendimento ou do entendimento de qualquer outro. Deus deixou-o cair para mostrar sua mão. Vocês conseguem enxergar isso? O propósito de Deus ao fazer isso foi manifestar-se em humildade. E ele deixou Moisés tornar-se o mais alto até que ele ia ser o próximo faraó. Ele foi um poderoso general. Conforme a história, ele conquistou o próprio Moisés, os países ao redor. E então, quando ele se voltou para o trabalho do Senhor com todo o seu talento, deixou cair de cabeça. Deus deixou. De modo que ele pudesse colocá-lo lá no deserto. Então, aparecer para ele a humildade e enviá-lo com uma vara na mão para libertar o povo. Quando ele não pôde fazê-lo por treinamento militar, por instrução científica, e por força militar ele não pôde fazê-lo. E ele lhe deu uma velha vara torta do deserto, e ele o fez com ela. Deus, em humildade, simplicidade. Deus estava na vara, em Moisés. E enquanto Moisés tinha vara, então Deus a tinha, porque Deus estava em Moisés, certamente. Notem, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas pela simples fé. Moisés tinha o entendimento de que havia de ser o libertador pelo ensino de sua mãe. E ele treinou em força militar para fazer isso, mas falhou. Está vendo? Ele tinha entendimento, ele tinha instrução, mas não funcionou. Assim ele teve de esquecer tudo isso e vir a simples coisa de tomar Deus em sua palavra. E então ele libertou o povo. Sim, Senhor. Deus liberta por o quê? Fé em sua palavra. Sempre foi. Poderíamos dar uma olhada, se tivéssemos tempo, temos cerca de 20 e poucos minutos ainda, poderíamos dar uma olhada em Caim e Abel. Como que Caim tentou agradar a Deus através de beleza? Em outras palavras, as pessoas pensam por grandes congregações bem vestidas, por um sacerdote com ministros de toga e corais de toga, e toda a exterioridade que isso agrada a Deus. Pode ver de onde isso procede. Caim tentou a mesma coisa. E ele construiu um altar para si, sem dúvida que o fez formoso. E o homem era sincero, e ele adorou, ele pensou, contanto que eu seja sincero, não faz diferença. Faz diferença. Você pode estar sinceramente errado. Note, ele construiu este altar e ele provavelmente colocou flores e enfeitou e colocou belos frutos e pensou, certamente que um Deus grande, santo, limpo, formoso aceitará esse sacrifício. Mas, veja, ele o fez com sua própria sabedoria. Ele o fez por seus próprios pensamentos. E assim é hoje. Eles o fazem por sua própria sabedoria, por seus estudos, por sua instrução e éticas que aprenderam. Mas Abel, por uma revelação, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício. Nada limpo nele, ao que parecia humanamente falando. O animalzinho e agarrando pelo pescoço, enrolando, assim arrastou até o altar. Não havia nada de tão bonito nisso, deitando no altar e golpeando a sua pequena garganta com uma rocha afiada, até seu sangue espirrar nele todo, e ele balindo, morrendo. Foi uma cena horrível, veja. Entretanto, foi simples. Em simplicidade, ele sabia que tinha nascido do sangue de sua mãe e seu pai, nascido no sangue de sua mãe, pelo sangue de seu pai, e foi sangue que causou a queda, de modo que era sangue que levaria de volta. Assim ele ofereceu a Deus maior sacrifício, porque ele foi revelado. E alguns dos irmãos hoje pensam que eles comeram maçã e peras, e vi a coisa mais radical outro dia, disseram, agora provaram que não foi uma maçã que Eva comeu. Eu acho que eles afirmaram, foi um damasco. Oh, que coisa. Veja de onde vem esse espírito. E disseram que Moisés, na realidade, nunca atravessou o Mar Vermelho.
que foi um monte de junco lá, um mar de junco. Ele fez os filhos de Israel atravessar o mar de junco, e em cima, na extremidade do mar, há um montão de junco lá em cima, e Moisés atravessando o mar, mas foi o mar de junco que atravessou, você sabe, capim alto, como planta semelhante à taboa, e coisas tais que atravessou lá, quando as águas, diz a Bíblia, foram partidas da direita para a esquerda, e Deus produziu um forte vento oriental para separar. Está vendo? Está vendo? Eles querem tentar decifrar isso da sua própria maneira. E é assim que sempre se tem falhado e continuarão a falhar, você sabe, todas essas coisas. E Caim foi o tipo exato do homem de mente carnal de hoje, que é religioso externamente. Ele quer fazer algo externamente, mas ele vai à igreja, ele faz uma porção de coisas para o edifício. Há somente uma igreja, não se une a essa. Estas são clubes, está vendo? Você se une ao clube metodista, ao clube batista, ao clube presbiteriano, ao clube pentecostal, mas você nasce na igreja. Sim, senhor, está vendo? Todas estas são clubes. São clubes. Não há isso de igreja metodista ou igreja pentecostal. Não há tal coisa. Não, isso está tudo errado. Está vendo? Isso mesmo. Elas são clubes aos quais as pessoas se unem. Mas você nasce na igreja do Deus vivo, que é o corpo místico de Jesus Cristo sendo formado. Agora, mas agradou a Deus revelar seu segredo a Abel por simples fé no sangue derramado. Queria ter tempo para ficar nisso um pouco mais, está vendo? Entretanto, Caim, com toda a sua sabedoria, um homem inteligente, você diz agora, irmão Brana, você disse que está tentando torná-lo um gênio instruído? Ele foi inteligente. Siga sua linhagem, veja seus filhos, todos eles foram cientistas, doutores de homens inteligentes, todos. Mas siga a linhagem de Sete. Eles foram humildes, camponeses, agricultores e assim por diante, até a destruição. Mas os filhos de Caim foram um grupo inteligente intelectual. Afirma-se que eles podiam até temperar cobre, manufaturavam metais, construtores, homens inteligentes. Estes outros homens somente habitavam em tendas, pastoreavam suas ovelhas, descansavam nas promessas de Deus. Está vendo o que era? Agora apenas analise as genealogias e veja. Está vendo? Eles descansavam na promessa de Deus. Foi assim que Noé foi escolhido daquele tipo de gente. Foi assim que Paulo foi tirado do seu rebanho. Está vendo? Foi assim que João Wesley, Martinho Lutero e os demais. Foi assim que você veio a ser o que é hoje. Veja, a mesma coisa, humilde para crer na simples promessa de Deus. Agora, note, aprove a Deus identificar. Agora, Deus sempre vindicará se é a verdade ou não. Está vendo? Agora, muitas pessoas tentam desempenhar um papel do qual Deus se mantém a 1 milhão de milhas de distância. Isto mesmo. Mas quando você vê Deus vir e dizer, pontuar e dizer, isso está certo, isso está certo, isso está certo, então você sabe que é verdade. Agora, quando as ofertas estavam no altar, Deus rejeitou a sua concepção intelectual de Deus. Mas quando ele viu Abel por simples fé crer que não foram maçãs ou frutos do campo, mas que foi sangue, pela fé ele creu nisso por uma revelação de Deus. Deus vindicou Adão ao aceitar seu sacrifício. Está vendo? Aí onde pensamos em orar pelos enfermos e tudo mais, Jesus disse, se vós estiverdes em mim, minha palavra em vós, somente pedi o que quisesse e vos será feito. Agora, enquanto prosseguimos rapidamente agora, temos mais 20 minutos. Veja, note, no dia de Elias, Deus escolheu esconder-se numa pessoa simples. Agora, somente pense nisto. Deus escolheu, aquela foi sua escolha, lembre-se, eles tinham rabinos, sacerdotes, eles tinham grandes homens naqueles dias, até o próprio rei Acabe era judeu, ele tinha grandes homens na terra naquele dia, mas Deus se escondeu num homem simples, não em um erudito, não em um homem renomado do mundo, um grande gênio militar, ou alguém assim, não. Nenhum nome grande. Nem mesmo sabemos quem foram seu pai e sua mãe, nada sabemos da sua genealogia, apenas um velho agricultor comum em algum lugar que foi levantado com o propósito de ser profeta. Deus o manteve vivendo isolado no deserto. A única coisa que sabemos, ele saiu caminhando do nada, veio sem rodeios e condenou o sistema eclesiástico inteiro.
Que coisa. E ele sabe o que pensaram dele? De que escola ele veio? Tá vendo? Com que denominação ele está? Está com os fariseus, saduceus ou o que mais eles tinham? Ele não pertencia a nenhuma delas, mas condenou a coisa inteira. Está vendo? Deus escolheu fazer isso. Mas um homem simples, sem instrução, não temos relato de que escola ele tenha frequentado, não temos nada acerca dele, apenas um homem simples, mas aprove a Deus ocultar-se naquela pessoa simples. Deus lá atrás com este homem simples, ocultando-se num ser humano. Consegue entender? Deus ocultando-se em um rabugento iletrado para o mundo. Porque, vocês sabem, eles o acusaram de tudo, até de ser bruxo, Elias. Todos os profetas são acusados disso, veja. Dessa forma, Jesus foi acusado de ser um, veja, Beelzebul, de estar louco, disseram, ora, estás louco? Sim, sabemos que tens demônio, estás doente da cabeça, está vendo? Foi ali que ele lhes disse, quando isto vier nos últimos dias, isso seria blasfêmia, dizer tal coisa. E eles perdoou, mas não seria perdoado nos últimos dias, teria que ser pago com separação eterna. Nunca ser perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Mas Elias era considerado louco. Você poderia imaginar fazendo frente às mulheres, estavam todas cortando o cabelo, como nos dias modernos, eu suponho, se pintando como Jezabel, a primeira dama do país, e os pregadores se tornaram todos mundanos e tudo mais. E então o que aconteceu? Estão aqui, parece o velho Elias, então, condenando a coisa inteira, de Jezabel para baixo. Ora, pensar, não temos que escutar-te, nós temos pastores. Certamente, eles não tinham que escutar, mas mesmo assim ele era o pastor delas. Ele era o pastor de Jezabel, ela não queria, ela deve ter tido algum outro tipo, mas enviado por Deus ele era, está vendo? Ele era o pastor enviado por Deus para ela odiava, mas mesmo assim ele era pastor, note. E Elias se humilhou e ficou com o que Deus disse, de tal modo que aprove a Deus tomar aquele mesmo espírito de Elias e prometeu fazê-lo descer 3 vezes depois daquela ocasião, está vendo? Amém. E ele o fez? Amém. Sem dúvida que ele fez, claro. Ele o prometeu que ele viria, e ele veio sobre Eliseu, seu sucessor, então veio sobre João Batista, e de acordo com Malaquias 4, deve estar aqui novamente no último dia. Está vendo? Deus amou aquele espírito que estava sobre aquele simples camponês, sem instrução lá de algum lugar do campo. E assim, esse era tão obediente à sua palavra que ele podia dizer, Elias, faze isso. E Deus se ocultou ali dentro em tal simplicidade, diziam aquele velho rabugento, não tinha nada a ver com ele, mas um dia, quando ele ficou velho, sua cabeça calva e sua barbicha grisalha e os poucos cabelos que ele tinha caído e os braços velhos e magros e a carne pendurada neles assim, veio descendo aquela estrada até Samaria, aqueles olhos erguidos para o céu com uma vara torta na mão. Ele não era muito para se admirar, mas tinha o assim diz o Senhor para o dia. Ele não o disse com hesitação, ele não gaguejou, ele não disse agora grande Acabe, ele se aproximou e disse, nem mesmo o orvalho cairá do céu até que eu chame por ele. Está vendo? Deus tinha honrado sua simplicidade. Agora veja, enquanto foi da maneira simples, todos contra ele, todos o estavam censurando, toda a associação ministerial, tudo mais o estava censurando, isso é verdade, tentando se livrar dele e tudo mais, mas naquela simplicidade mesmo, eles não cooperando em suas campanhas, e o que mais se realizasse, todos pensavam que ele era rabugento, Deus estava se ocultando, mas quando chegou o tempo daquela semente amadurecer, que tinha sido plantada, Deus se manifestou enviando fogo do céu que consumia o sacrifício. Deus se ocultando em simplicidade e então revelando-se novamente. Estão vendo? Certamente. Aprove a Deus fazer isso. Ele sempre agiu dessa maneira. Sim, Senhor. Agora nós verificamos que ele prometeu essas coisas.
O problema hoje com tantos de nós é que queremos ficar tão, você sabe, com nossa mente tão inclinada para o seminário, denominação, instrução, que Deus não pode nos usar. Deus pode dar a um homem um impulso para começar a fazer algo e dar-lhe um ministério. Logo se nota que ele começa a se conduzir pelo que os outros dizem. E logo se nota que ele fica todo emaranhado em um montão de bobagens, e então Deus simplesmente tira suas mãos dele e o deixa. Está vendo? Está vendo? Então ele tentará encontrar outro homem para si, alguém que faça. Ele terá de encontrar alguém que tome a sua palavra, tome a revelação divina e não se mova com ela, fique bem ali com aquela palavra. É assim que ele faz, ele sempre fez dessa maneira. Assim, quando o homem fica tão instruído e inteligente que tenta colocar sua própria interpretação, bem como dizem o batismo do Espírito Santo, diz, isso foi para outro dia. Mas se não dizem bem, não, foi para outro dia, mas eu lhe digo, eles não vêm exatamente como vêm no dia de Pentecoste. O Espírito Santo, quando cremos, e todo esse tipo de bobagem, e fale sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, onde a Bíblia ensina assim, bem, você diz, bem, mas o seminário, o fulano de tal, diz, isso é comprometedor. Está vendo? Deus não pode usar uma pessoa como essa, está vendo? Pode ser que ele deixe um homem ser criticado em todo o país assim, o homem ser expulso e zombado, ridicularizado e tudo mais assim, mas quando for o verdadeiro confronto, chega, Deus se levanta e vindica exatamente naquela mesma. Ergue-se exatamente como a flor, a semente parece estar liquidada, ela morre ali, cai no chão, desenterra a pequena semente e está podre. Mas daí salta a vida para reproduzir outra flor. Deus em simplicidade. Ele faz a mesma coisa. A maneira de subir é para baixo. Sempre humilhe-se. Nunca diga, bem, tenho isso e aquilo, você não tem nada. Apenas lembre-se, se você tem a graça de Deus, simplesmente seja grato por ela e seja humilde. Somente continue se humilhando. Agora terei que me apressar, porque o relógio está... Não quero segurá-los demais, não quero cansá-los. Veja, temos um longo tempo ainda no decorrer dessa semana. Verificamos que as pessoas tornam-se tão inteligentes, instruídas. Quero lhe mostrar outro. O outro se afasta tanto para o outro lado, se torna fanático, tentando ser religioso. Agora sabemos que temos esse grupo, está vendo? Eles vão para o outro lado. É nisso que eu discordo do grupo dos irmãos que se apartou daqui não faz muito do caminho da luz. Eles simplesmente não podiam ver o fenômeno sendo realizado sem que formasse um grupo para si, de modo que se reuniram no Canadá e formaram um grupo de pessoas e fazer apóstolos e profetas um dos outros, e deu em nada. Está vendo? Sempre cairá. Sempre. Eles acham que por serem, que eles são... Eles, de tal modo, condenam as outras coisas e as coisas que vão direto para o outro lado, está vendo? Existe um lado que é altamente intelectual, frio e indiferente. Eles negam tudo lá. E os outros se colocam do outro lado como um bando radical de emoção e negam a palavra. Mas a igreja realmente verdadeira fica bem no meio da estrada. Agora, se notar, ela tem o conhecimento bíblico do que Deus disse, e é suficientemente espiritual para ser quente no coração, e o caminho, Isaías diz que seria assim, haverá um alto caminho. E os abençoados, santos e preciosos amigos da igreja nazarena, um poderoso pequeno movimento a que Deus deu início, mas o que eles se tornaram quando Deus começou a falar em línguas na igreja, eles ficaram tão religiosos, se fizeram tão formais, que chamaram isso de o diabo. Está vendo o que aconteceu com eles? Está vendo? Mais santo do que és. E assim verificamos que em todas essas coisas dão em nada e se extinguem, está vendo? Esse outro lado. Agora um lado torna-se fanático, o outro lado torna-se frio e formal. Isaías disse, haverá um alto caminho. E os nazarenos e muitos dos antigos povos da santidade costumavam dizer, o bendito e antigo alto caminho, glória a Deus, estamos subindo nele. Não foi exatamente isso que ele disse. Ele disse, haverá um alto caminho, e é uma conjunção, um caminho. E não se chamará o alto caminho santo, mas o caminho santo.
Agora, um alto caminho de santidade, as pessoas tentam se fazer santas. E quando você tenta, é como eu disse antes, seria como um abutre tentasse colocar penas de pombo em si para se fazer um pombo, quando sua natureza ainda é de abutre, está vendo? Seria como um corvo tentasse enfiar penas de pombo ou pavão. Dissesse, veja, sou um belo pássaro. Veja, é algo manufaturado. Mas um pavão não tem de se preocupar se vai ter penas de pavão ou não. O pombo não tem de se preocupar se vai ter penas de pombo ou não. Contanto que a sua natureza seja de pombo, ele terá penas de pombo. E veja, o povo da santidade começou a dizer, as mulheres devem usar cabelo comprido, mangas compridas e saias compridas, não usar aliança ou joias de qualquer tipo. Veja, torna-se uma santidade a seus próprios olhos, está vendo? Isso é santidade manufaturada. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo e veja o que aconteceu com a denominação. Agora todas têm cabelo cortado, como as pentecostais e assim por diante, e todas elas praticamente usam anéis e assim por diante. Veja, os pentecostais, anos atrás, como eles repisavam esse assunto, nós, a igreja, nós, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É um indivíduo, entre outros indivíduos que nasceram do reino de Deus. Isso vem de dentro para fora. E vivido automaticamente. Não se pede para a ovelha produzir lã ou manufaturar lã, quero dizer. A ovelha não tem de manufaturar lã. Ela diz agora, meu mestre quer que eu produza lã este ano, tem de pôr a trabalhar. Não, a única coisa que ela tem que fazer é permanecer ovelha. Isso mesmo, a lã, na verdade, nasce automaticamente. Ela produz, porque... E nós não é pedido para manufaturar frutos, devemos produzir fruto, veja, dar frutos. Está vendo? Devemos dar frutos. E enquanto você for uma árvore frutífera de Deus, com a palavra de Deus vindicará a si mesma, dará fruto enquanto a palavra estiver ali dentro. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, minha palavra em vós, pedi o que quiserdes e será feito. Está vendo? Não se manufatura isso, não se induz a isso. Simplesmente está aí e segue adiante. Agora, vamos, só me apressando agora, restando poucos minutos, então encerraremos. Agora, outros vão tão longe a ponto de ser fanáticos. Ora, eles vão para o outro lado e pensam apenas porque dão pulos ou têm algum tipo de sensação ou emoção, falam em línguas ou entram uma profecia, entregam, por acaso estava certo ou algo assim. Eles pensam que é ele, que o tem, mas não é. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não fizemos muitas obras, expulsamos demônios. Ele disse, apartai-vos de mim. Está vendo? Não é isso, amigo. É por isso, e línguas, a evidência, eu creio em falar em línguas, mas não considero que seja a única evidência do Espírito Santo. Não, Senhor, o fruto do Espírito Santo é a evidência, está vendo? Agora veja, é por isso que tenho discordado do movimento dos irmãos pentecostais, quanto a isso que diz que se um homem falar em línguas, ele tem o Espírito Santo, eu discordo. Isso não é sinal que ele tem o Espírito Santo. Eu já vi demônios falarem em línguas o mais rápido que podiam, beberem sangue de uma caveira humana e invocarem o diabo. Já vi índios pegarem cobras e enrolarem neles, na dança da chuva lá no Arizona, erguerem as mãos assim e correr, o feiticeiro sair, cortando-se, por um lápis deitado, ele escrever em línguas desconhecidas e dar a interpretação disso, tá vendo? Não me diga isso, sou velho demais para isso, tá vendo? De modo que o fruto do Espírito, Jesus diz, por seus frutos, não línguas ou emoções, mas por seus frutos os conhecereis, está vendo? Assim, esse é o fruto do Espírito. É Deus revelando-se em humildade, brandura, e todo dia o mesmo. Há algo nisto, um homem que permanece exatamente com a palavra, toda vez que vê a palavra, ele apontou com um amém, sem importar o que as outras pessoas dizem. Ele crê nela, veja, muito bem, está vendo? Mas nós chegamos ao ponto, então, de nos estribar em nosso algo fanático, e Satanás se mete no meio dos nossos negócios, é negócio de Satanás. Ele se mete entre as pessoas, faz com que elas pensarem que tem, porque pode dar pulos, então odiar seu vizinho? Não. Vê,
Está vendo? Por dizer as coisas, falar em línguas de modo simplesmente maravilhoso, coisas assim, lembre-se, você pode falar em línguas genuínas do Espírito Santo e ainda não ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que sim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Seria como metal que soa e como sino que tine. 1 Coríntios 13. Isso não serve. Os metodistas diziam, quando gritávamos, os recebíamos. Os nazarenos diziam, quando viviam de modo santo. Os pentecostais diziam, falamos em línguas, o recebemos. Mas não o recebemos, está vendo? Deus revelando-se, não em sensações. Sensações, todavia, estão com isso, está vendo? O lugar simplesmente faz que isso fique tão humilde que qualquer um pode vê-lo. Injetar sua própria mente nisso e veja seus próprios pensamentos. Ora, então ele se torna um bando de fanáticos. Então aqui os frios formais desse lado, aqui estão os fanáticos do outro lado e a noiva vai bem no meio de tudo isso, chamando de ambos os lados. Deus vindicando isso quando ele prossegue a sua palavra. Agora, tem que pular uma parte disso porque tem coisas demais aqui. Meu tempo está esgotado. Agora vou me apressar. Desde o Éden foi profetizado um Messias que viria desde lá do Éden. Agora vou pular algumas das minhas escrituras que tenho anotadas, só para concluir a mensagem em tempo, se eu puder, Deus ocultando-se em humildade. Agora eu vou falar rápido, mas ainda assim quero que vocês captem. Estão vendo? Desde o Éden foi profetizado que viria o Messias. Foi prometido que tipo de pessoa ele seria. Poderíamos demorar bastante. Vocês conhecem a Bíblia, o que ele seria, que tipo de pessoa ele seria. Moisés disse, Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. Eles sabiam que era para aquele Messias ser profeta o tipo de ministério que ele traria consigo. Todos os profetas falaram do que ele faria. Eles falaram, e isto passou bem por cima da cabeça deles, está vendo? Foi por baixo de um, por cima de outro. Na época em que ele chegou à cena do templo, o povo para o qual ele foi enviado tinha sua própria interpretação do que ele era para ser, em sua própria interpretação imaginária. A Bíblia nunca mudou. A Bíblia é sempre a mesma. É por isso que digo, a Escritura disse, e eu fico com isso, a Bíblia não é de particular interpretação. Assim, metodistas, batistas, pentecostais não tentem pôr sua própria interpretação nela e dizer que ela quer dizer exatamente o que disse, exatamente. Alguém disse, como pode? Não sei como. Não cabe a mim dizer isso, cabe a Deus cuidar disso. Ele é aquele que disse, não eu. Veja, ele cuidará do que dele. Mas agora, este Messias foi... Os profetas disseram exatamente como ele viria, o que ele faria quando viesse. Mas suas próprias interpretações particulares disso. E quando ele veio, ele foi tão simples em simplicidade que o grupo inteiro da igreja tropeçou nisso. Está certo? Lá, aqueles homens que tinham sido ensinados... Um homem não podia ser professor sacerdote a menos que tivesse nascido numa certa linhagem após Levi. E somente pense, o pai do pai do pai do pai do pai do pai do seu avô foi sacerdote. Ficando exatamente com aquela palavra, como sacerdote católico ou ministério, que é um ministro hereditário de linhagem, aí a certas igrejas e assim por diante. Meu tataravô foi bispo metodista, meu avô foi bispo e assim por diante. Está vendo? Tudo isso viviam exatamente na palavra, mas eles tinham formado sua própria maneira de fazer isso. E seus filhos tinham aceitado a maneira que os pais tinham ensinado, a tal ponto que os pais tinham ensinado fora da maneira verdadeira e eles tinham feito uma tremenda... Quando o Espírito tentou apresentar a verdade, eles não puderam aceitar. E é dessa maneira hoje. Não tem intenção de ser rude, mas é isso mesmo, é a mesma coisa hoje. Eles tornaram isso tão complicado, de alguma forma, e eles ensinam aos seus... Exatamente como tem sido dito, Deus não tem netos. Sabiam disso? Deus tem filhos, ele tem filhas, mas não tem netos e netas. Todo homem tem de pagar o mesmo preço e vir da mesma maneira, exatamente como seu pai fez.
Agora, sim, então foi tão simples quando este Messias, por 4.000 anos, cada profeta falou dele. Davi cantou a respeito dele e o tempo. E quando ele veio, o povo tinha sua própria ideia formada do que ele devia fazer, como ia fazê-lo, como estava tudo explicado, desenhado, em quadros e tudo mais, daquela maneira simples. Isso simplesmente arruinou a teologia deles. Veja, ele veio de acordo com a palavra. Agora você crê que Deus falou